Uniceli TV, o canal oficial da Universidade do Celebrante. Se você ainda não segue o canal, inscreva-se agora. Ative o sininho para ser avisado quando um novo vídeo for ao ar. E não se esqueça de curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Assim, você nos ajuda a espalhar o amor. Bem-vindo, bem-vindas, celebrantes, colegas fornecedores do ramo de casamentos, noivas e noivas de todo o Brasil e do exterior. Este é o Pode Celebrar, esse bate-papo super positivo de celebrante com celebrante sobre os mais diversos temas, aqui na Uniceli TV, o canal oficial da Universidade do Celebrante. Bom, até pouco tempo atrás, a gente conhecia apenas duas formas de se casar, né? No cartório ou na igreja. E de poucos anos para cá, uma nova possibilidade foi sendo conhecida, revelada, que é o casamento criado e conduzido pela figura do celebrante de casamentos. Mas afinal, o que um celebrante faz, na verdade? Até onde ele pode ir? Quais as principais diferenças dos casamentos tradicionais com os casamentos feitos por celebrante? E agora, principalmente nesse momento, a gente quer saber o seguinte: qual é a real importância de um celebrante de casamentos profissional para a sua cerimônia de casamentos? E eu tenho a honra de chamar agora a Vera Bernini, ela que é celebrante de casamento, aliás, uma das maiores referências no ramo no Brasil de celebrações de casamento, e ela é também idealizadora e mentora da Universidade do Celebrante, que nesse momento, agora maio de 2023, já ultrapassa a marca dos 300 alunos celebrantes formados ou em formação. Olá, Vera, bem-vinda ao Pode Celebrar. Tá tudo bem por aí? Olá, boa tarde. Muito feliz, muito honrada estar aqui, né, na Uniceli TV, nesse bate-papo com você, Ana Paula. Muita gratidão. A honra é toda nossa e a gente está aqui justamente, Vera, para tirar nossas dúvidas, tá? Não nós apenas como celebrantes, mas também tendo esse olhar, como noiva de todo o Brasil, qual é a real importância de se contratar um celebrante profissional? O que que ele vai fazer no meu casamento? Ainda tem muita gente que nunca nem ouviu, né, Vera, falar sobre Sim, celebrante de casamento, não é mesmo? eu acho que é importante a gente comentar que ainda se confunde muito o celebrante com o cerimonialista. São funções distintas, completamente diferentes. Então, eu vou começar nessa marca diferente entre as duas profissões. O cerimonialista, ele organiza o seu casamento. Então, praticamente o casamento do começo ao fim, né? Inclusive a recepção, a festa. O celebrante, não. O celebrante é aquele que conduz a celebração, que faz, que celebra, que comemore, que conduz ali a cerimônia do casamento, que, aliás, ao meu ver, é o momento mais importante de um casamento, porque a gente sempre diz que nós somos a alma da cerimônia do casamento. Porque um casamento sem um celebrante é apenas uma festa, mas um casamento com um celebrante, ele é verdadeiramente uma cerimônia de casamento. Então, minha querida, a importância do celebrante profissional neste momento em que a gente vê uma capacitação cada vez maior e nós podemos criar, elaborar, construir uma cerimônia de casamento a três, porque é com o casal de noivos e nós conduzindo, sentindo a essência do casal para criarmos cerimônias exclusivas.
E aí fica sempre uma pergunta: o que é uma cerimônia exclusiva e o que é uma cerimônia personalizada? Uma cerimônia personalizada, ela é algo que você tem, o celebrante ele tem a sua espinha dorsal para conduzir uma cerimônia de casamento, porque uma cerimônia ela tem começo, meio e fim. Não é simplesmente contar uma história do casal. E também contar a história não é apenas contar detalhes da história do casal. Não é desta forma que é uma celebração verdadeiramente. Então, tem todo um porquê, né? Depois nós vamos falar. Mas também ela é exclusiva porque, de acordo com a essência do casal, nós criamos uma cerimônia exclusiva a cada casal. Mesmo que seja, vamos supor, hoje, uma cerimônia muito conhecida pelos noivos que vão casar com o celebrante. É a mais conhecida, a Cerimônia das Areias. Ok, Cerimônia das Areias, mas tem que ter um porquê dessas areias, dessa mistura dessas areias. Verdade, Vera, o pessoal confunde, né? Acha que a tal cerimônia das areias é o casamento. E aí a gente tem que Não é. desconstruir isso. É uma Ela é parte, é um parte. enriquecimento. Exatamente. Ela é parte de um casamento. Ela só é feita depois do casamento inteiro celebrado e lá no final, após a troca das alianças, consolida-se a cerimônia das areias, que ela vem enriquecer a cerimônia do casamento. Então, é diferente. É uma reafirmação daquilo que os noivos fizeram ao longo da cerimônia. Então, nós temos todo um passo a passo. Um celebrante profissional, ele tem a sua forma de celebrar. Cada um tem a sua personalidade e, junto a personalidade do celebrante com a essência do casal de noivos, é uma mistura, é uma combinação que vai realizar o sonho de um casal. Então, existem muitos tipos de celebrantes, né? Eu vou Ainda contar bem, aqui. porque existem muitos tipos de noivos, né, Vera? Exatamente. Então, tem aqueles noivos que eles querem uma cerimônia mais tradicional, mais formal. Tem aqueles noivos que querem uma cerimônia alegre, descontraída. Tem casais de noivos que não querem que se toque em cunho religioso nenhum. E nós, celebrantes, nós apenas conduzimos uma cerimônia. Então, vai chegar um momento que eu vou falar sobre a religião na cerimônia. Mas nós temos que fazer de acordo com o que o casal quer. E aquilo que é o diferencial do celebrante, que tem uma capacitação, porque ele sabe entender e assimilar aquilo que o casal sonha e colocá-lo em prática. Colocar isso em prática é deixar um casamento, uma cerimônia de casamento, do jeitinho que os noivos pensaram. Mas aí chegam casais de noivos e falam assim: não tenho noção do que seja. Aí você vai sugerindo ao casal que pode ser enriquecido com tal coisa, com tal elemento, com tal momento, e aí nós vamos sugerindo. Então, é possível? É possível. Por isso que as cerimônias, elas são exclusivas. Mesmo que a espinha dorsal de uma cerimônia seja a mesma, mas a essência, aquele momento especial é só do casal. E é por isso que nós, celebrantes, precisamos conhecer profundamente quem é A, quem é B e, principalmente, Vera, o universo que eles formaram. Exatamente. E é a partir daí que a gente consegue tirar muita informação a ponto de poder sugerir vários caminhos.
Mas realmente Exatamente. essa é a diferença. São eles realmente quem nos dão todo esse conteúdo. Exatamente. Eu costumo dizer que a primeira coisa é você perguntar a profissão do casal, porque todo celebrante deveria ser um analista de perfil comportamental, porque pela simples profissão você já identifica o perfil do casal. Quem é o romântico do casal, quem é o prático do casal, e as coisas, as formas que eles conduzem suas vidas, simplesmente pela profissão. Então, é de extrema importância. Aí você vai conduzindo, você vai contando para ele como é uma cerimônia tradicional, porque muitas vezes ele não sabe por onde que começa, ele já viu milhares de casamentos, mas ele não prestou atenção para trazer aqueles casamentos que ele já assistiu para a cerimônia dele. Então, quando ele chega até nós, ele fala assim: eu sempre pergunto, vocês têm uma noção daquilo que vocês querem? Vocês já viram, já pesquisaram? Enfim, como vocês chegaram até mim, vocês pesquisaram o meu perfil, porque cada celebrante tem um perfil diferente. Então, nós temos celebrantes cantores, nós temos celebrantes mágicos, nós temos celebrantes piadistas, nós temos celebrantes evangélicos, que só celebram casamentos evangélicos, nós temos celebrantes tradicionais, que só gostam de fazer cerimônias tradicionais, nós temos celebrantes que fazem as mais diversas cerimônias. E como eu disse, falando em religião, as pessoas chegam até nós e falam assim: eu quero uma cerimônia, nós não somos de nenhuma religião. Mas aí eu falo: vocês acreditam em Deus? Nós podemos falar em algum momento sobre bênção, sobre Deus? Sim. Então, perfeito. Não vamos tocar em religião nenhuma, mas vamos ter um casamento espiritualizado. Isso E é um grande tabu, Vera. O pessoal, às vezes, de cara, não consegue dividir um casamento, uma cerimônia de casamento da religiosidade. Aí eu exato, digo para eles que a gente não consegue, na verdade, dividir essa passagem da vida humana, que é o casamento do nosso lado espiritual, que não é necessariamente a nossa religião, mas sim exato. naquilo que a gente bota a nossa fé, naquilo que a gente tem as nossas convicções, não só nós que vamos casar. Eu falo isso, gente, porque tem gente que não sabe, Vera. A Vera acabou de celebrar o meu casamento, né, Vera? A Vera Foi. foi a nossa celebrante durante a convenção. A gente acha que estava todo mundo lá, mas tem muita gente que vai assistir isso depois e está fora, né, das notícias. Então, é muito importante esse lado. O celebrante pergunta no que você acredita, no que vocês acreditam, o que é importante para vocês nesse momento. Porque às vezes tem, normalmente, aquela mãezinha, aquela avózinha fala: ai, minha filha, mas não vai ter bênção no seu casamento. Aí a gente. Vai ter bênção. Exatamente. Ou pode não ter, se o casal não quiser, né? Então, Pode gente, não ter. A maioria prefere que sim, sim, mas sem o cunho religioso, porém exato. espiritual. Gente, esse é um tema tão longo e eu acho Dá que para nós vamos ficar ficar muitos aqui umas 2 programas horas. desse. Por Dá. quê? Pelo seguinte, meus queridos, primeiro, é o celebrante que conduz uma cerimônia e ele tem que conduzir, ele tem que conhecer, ele tem que estudar religiões e culturas, isso é fundamental. Sim. E foi uma das coisas que eu e meu marido nos aproximamos e nos apaixonamos, é porque, sem sabermos, os dois estudavam culturas e religiões desde sempre. Então, faz parte da nossa essência. Um celebrante, quando ele conhece culturas e religiões, ele simplesmente vai conduzir uma cerimônia de qualquer religião. Eu vi um outro dia uma pessoa falando assim: ah, mas eu não sou evangélico para celebrar um casamento evangélico.
Não mas sou você não pastora, né? precisa ser E o evangélico. pessoal confunde a gente. Quando nós chegamos para celebrar, principalmente aqui no interior, que é muito novidade ainda, a maioria pensa que eu sou pastora, outras pensam que eu sou ministra da Igreja Católica, alguns pensam que eu sou juíza de paz, e não somos nada disso exatamente, né? Sou Exatamente. celebrante. Exatamente. O celebrante é o que conduz. Então, ele professa a fé do casal de noivos. Então, eu vou citar aqui um caso. Um casal que é budista chega para você, celebrante, e quer uma cerimônia budista. Então, você vai ajudá-lo a elaborar todo um altar budista com a ajuda deles, e você vai vendo os elementos que você tem, você monta um altar budista e você conduz para que eles façam os ritos budistas que eles vão fazer. Mas você é o condutor naquela cerimônia, tá? Aí tem uma cerimônia, como eu estava falando ali, do casal. Eu não sou evangélica, eu vou celebrar uma celebração evangélica? Sim, por que não? Todos nós podemos celebrar qualquer tipo de celebração, desde que esteja preparado, desde que ele realmente foi capacitado e habilitado para isso, né? Então, ele tem que passar por uma formação intensa. E aí tem uma estrutura. Um casamento, ele tem o acolhimento. Quando começamos, ele tem o acolhimento. São as boas-vindas ao casal de noivos, aos familiares e a todos os convidados. Na sequência, depende da cerimônia, tem cerimônias que têm ritual. Por exemplo, a cerimônia das velas, após o acolhimento, já acendem as duas velas laterais, né? Que é a individualidade de cada um. E lá no final, depois da troca das alianças, vai acender a vela única. Agora, uma celebração tradicional, em seguida do acolhimento, vem a história do casal. Aqui eu quero explanar, Ana Paula, o que é a história do casal. Não é contar que se conheceram tal dia, tal hora, em tal lugar, e assim, assado. Não! Nós não contamos a história do casal. Nós contamos sem contar, nós falamos sem falar. Então, o método Universidade do Celebrante é fazer uma história de uma forma leve, sutil, com romantismo, poeticamente falando, para integrar aquele casal, por alegria, por, de repente, uma pitada de humor em determinados momentos. Lembra aquele primeiro beijo? Ai, aquele primeiro beijo. É uma pitada de humor, de uma forma simples, elegante, sutil. É o falar sem falar. E aí, como que a gente conta uma história? Esse é o grande segredo. É você pegar a essência do casal, você construir. Eu não gosto de construir, não sou muito, não tenho muita facilidade de construir um poema, mas eu escrevo, porque eu não trabalho com rimas, eu escrevo um conto romanceado com a essência do casal. Então, eu vou contar sem contar a história deles, somente a essência. E eu quero, numa sequência desta live, contar uma história aqui, de um casamento que eu já celebrei, para que vejam o que é um conto romanceado. Então, você faz uma. Você escreve ali poeticamente, lindamente, falando da essência do companheirismo, do quanto eles são cúmplices no que fazem, do que agrada o casal no seu dia a dia. E vamos contando a essência. O que é a essência? É a verdadeira, é buscar dentro de cada um
é aquilo que eles sentem e aquilo que eles transmitem um ao outro. Não é aqui fora. E Não é para como, nós. Vera, e como um celebrante chega nessa essência? Eu acredito que seja depois de muita transpiração, né? Não Olha, parece muito gente, simples você falando assim, mas mas a gente tem que. o bate-papo, é você conversar com os seus noivos como vocês já se conhecessem há muitos anos. E aí você vai puxando, extraindo, perguntando e deixando eles completamente à vontade. E aí, depois de um longo papo, e a gente vai anotando tudo, né? A mão dói de tanta coisa que você anota. Depois, esse bate-papo eu não faço no primeiro encontro, é num momento depois. E a partir daí, eu ainda peço que eles gravem áudios de WhatsApp, como se eles estivessem batendo um papo, eles vão gravar aqui e eu, junto com as minhas anotações e juntamente com a gravação deles, eu crio esse conto e aí eu vou colocar os momentos mais importantes da vida do casal. Por exemplo, quando aquele jovem reconheceu aquela linda mulher de costa no altar. De quem eu estou falando? Tá falando do meu noivo, o Exatamente. Marcelo. E naquele sonho, ele visualizou o rosto da sua amada. Entende como a gente está contando uma história sem contar? Sim. E, de repente, eles trabalhavam no mesmo mercado de casamentos. E, a partir daí, eles foram se construindo uma história de entrega, de companheirismo, de romantismo. E aí eu não me lembro detalhes, porque cada um é um, eu só falei naquele dia, não falei mais, né? Mas aí nós vamos contar os fatos marcantes. Nós não vamos falar detalhes da história do casal. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Uma coisa que eu presenciei, que eu fiquei absolutamente. Eu falo isso com muita propriedade. Eu fui convidada para estar numa feira de noivas, ia ter uma cerimônia ao vivo, e eu fiquei impactada porque os detalhes que jamais poderiam ser contados publicamente foram contados ali. Uma gravidez indesejada, uma viagem de um noivo que desprezou a noiva quando voltou, né? Quer dizer, a ex-noiva quando voltou. Sabe, são coisas que não se falam num casamento. Casamento não é pregação. Eu tive um curso presencial em São Paulo e nós tínhamos lá 4 pastores. E aí eu falei, meu Deus, os pastores vão ficar loucos comigo, né? Porque o meu trabalho não tem nada a ver com o pastor, né? Aí eu contei, eu falei e eu fiz o curso exatamente como eu faço, como eu falo no meu dia a dia. E aí os pastores entenderam, teve um deles que chegou para mim e falou assim: hoje eu entendi o que é uma cerimônia de casamento. Porque a cerimônia de casamento para eles era ele fazer um culto e numa hora determinada, ele abençoar as alianças e acabou. E não é isso. Então, meus queridos, de qualquer religião, em qualquer lugar, você pode fazer uma cerimônia personalizada com a identidade dos noivos, exclusiva para aqueles noivos e com a essência, a alma do casal, de uma forma que vai ficar lindo e é único. Eu não tenho 2 histórias iguais. Como nós não temos a nossa digital igual, não existem 2 casamentos iguais na minha história. Há 43 anos celebrando. Não tem. Porque para cada casamento eu posso usar algumas palavras similares às outras, né?
usado em outros casamentos, uma colocação completamente, numa colocação e numa conotação completamente diferente. Aí está o segredo de uma agenda lotada, de um número de casamentos expressivo demais, é o diferencial de cada celebrante. E você, casal de noivos, vai encontrar o celebrante que identifica a sua personalidade como casal. É isso. Assim, tá? É isso. Vera, você revelou, acabou de revelar para o mundo, provavelmente o grande segredo do sucesso da sua trajetória como celebrante, né? Você é há muitos anos já uma grande, se não a maior, uma das maiores referências desse mercado no Brasil. Até há pouco tempo atrás a gente não tinha nenhuma referência no sentido aqui na internet, era um campo assim ainda tomado de, eu até brinco, né? Quando eu cheguei era tudo mato aqui, eu fui cortando no interiorzão aqui, não se falava, não se tinha, e a gente vai caçar onde? Na internet. E agora você acabou de entregar ouro aqui para quem está acompanhando a gente. O celebrante precisa entender que nós sim, nós precisamos estudar muito, Vera. As nossas experiências pessoais também precisam ser bem filtradas, bem peneiradas, para que a gente leve só o melhor para os casamentos e tire o nosso filtro. Vera, eu costumo falar, até falo para as meninas, né? Que se houvesse os mandamentos de um celebrante, o primeiro seria não julgarás, porque a gente não tem a possibilidade nenhuma de julgar uma história, uma vida, uma escolha. A gente está ali para criar um momento que vai ficar para sempre na vida, no coração dos noivos, dos familiares e de todos os convidados. E depois, o que vem em seguida, né? A posteridade vão saber desse momento, desse casamento. Exatamente. Por isso que é tão importante a gente poder ouvir você falando do grande segredo, que é ter não apenas uma agenda lotada, mas uma vida, uma trajetória escrita em mãos amorosas, com o coração voltado realmente para esse lado positivo, para esse lado criador de possibilidades, que vai entregar aí para os noivos uma história, a história deles e que a gente reconta de uma forma muito amorosa. Eu tive um casal de noivos muito recente e eles chegaram para mim no final da cerimônia, eles falaram: Dona Vera, eu nunca imaginei que a nossa história fosse tão rica como a senhora nos proporcionou. Nem eles tinham ideia da riqueza da história deles, sabe? Então, sim, é isso, gente. Mas você só consegue isso quando você consegue entregar a sua cerimônia, porque eu digo, gente, e eu vou entregar aqui mais um segredinho. Não sou eu quem escreva as minhas cerimônias. Quem é? É o Criador que me capacita. Não é como eu fico impressionada quando eu ouço alguém falar assim: eu contratei uma pessoa para escrever a história, o casamento do meu casal de noivos. Gente, não existe essa possibilidade. É uma coisa impessoal. Não foi essa pessoa que vai escrever que conversou com o casal de noivos. A pessoa que vai escrever não pegou, não captou a essência. E não vem do coração dele e nem vem do alto. Então, gente, para escrever uma cerimônia, e eu quero dizer para vocês, sabe que horas são escritas as minhas cerimônias? Às 4 horas da manhã. É o horário que eu sou acordada. Eu não acordo esse horário todos os dias. Eu só acordo esse horário o dia que eu tenho que verdadeiramente escrever uma cerimônia. E se eu tiver que levantar às 4 da manhã, gente, eu levanto cambaleando de sono. E o dia que eu tenho que escrever um casamento, eu dou um salto da cama, eu acordo plena. Aí eu pensei, eu vou deitar à noite, eu vou escrever tal coisa. Gente, eu faço isso em todo casamento. Eu vou escrever isso, aquilo, porque quase na hora de dormir, eu
talvez isso seja uma coisa muito legal. Eu quase na hora de dormir, você sabe que o seu cérebro registra o que você está quando você já está com sono. Então, eu leio ou eu ouço a história do casal e vou dormir. Eu, às vezes, até durmo ouvindo a história deles. Quando eu acordo, eu vou pensando, eu vou escrever isso, aquilo, né? Até que eu vou lá, lavo o rosto, me recomponho, eu vou escrever isso, aquilo. Quando eu sento aqui, nada, nenhuma frase do que eu pensei é colocado. Por quê? Porque eu sou usada pela divindade para eu escrever cada celebração. Esse é o grande diferencial. Então, meus queridos, nós estamos só na história do casal. Nós não fazemos nada mais do que a história ainda. Só acolhemos e falamos a história. Mas tem toda uma construção de uma cerimônia de casamento. Uma cerimônia, ela tem que ter começo, meio e fim. Então, ela começa num crescente. Gente, contar a história do casal ali no início da cerimônia é trazer todo o restante num crescente. Porque após isso, eu vou deixar uma mensagem ao casal. Uma mensagem que fala fundo nos corações, que deixa marcado na mente deles, e que eu tenho casais que faz 30 anos que eu celebrei o casamento deles, e eles, quando me encontram, eles falam assim: nunca esqueci tal coisa que você falou. Eu estou falando isso porque hoje me chamam de senhora, né? Mas na época, 30 anos atrás, eram meus amigos que eu celebrava. Então, eles falam: aquilo que você falou no dia do nosso casamento está marcado para sempre. E uma das coisas que eu acho incrível é que o percentual de separações, quando você faz um casamento lúdico, com significados, deixando mensagens ao longo de toda a cerimônia, os casamentos se tornam duradouros. E não duradouros pelo convívio, duradouros pelo amor. Eu tenho 49 anos de casada. Em janeiro faremos 50 anos de casados. E é uma relação duradoura, amorosa. Porque existe um amor profundo entre da minha parte para com o meu amor e da parte do meu amor para comigo. Essa é a diferença. Então, o número não chega a 0,5% o número de separações dos meus casais de noivos em relação ao mercado, tá? Porque eu acho que faz toda a diferença quando você deixa ali um legado para aquele casal. Você foi minha noiva, Ana Paula, e você sabe dizer. Ficou marcado na vida de vocês alguns momentos do casamento? Eu posso dizer que foram muitos momentos, e até vou chamar, Vera, para quem tiver essa curiosidade de ver alguns trechos da celebração, está no meu Instagram e também está aqui no YouTube da Unicel TV, porque eu resolvi comentar. Eu fui fazendo pequenos cortes e comentando momento a momento da celebração que você preparou para a gente. Mas, assim, é isso, desde o começo, a nossa história sendo recontada, né, com outro olhar, que eu, claro, que eu acho a nossa história linda, mas é um outro olhar, é muito interessante. O fato de eu sair do lado de cá do altar e estar ali no papel de noiva também foi algo incrível, e aqueles momentos da troca da aliança, aquele momento de eu vejo você... olha, eu já emociona. Você acredita nisso? Só de pensar. Faz pouco tempo isso, agora está fazendo, olha, a gente até conta, né? 1 mês e 20 dias. Olha, aí, tá vendo? Então, gente, é isso. Então, é feito de momentos. Aí eu deixei a minha mensagem, e ela é tocante, aí eu faço a tradicional pergunta, porque a pergunta tem que existir. Se é espontâneo que eles se recebem um ao outro. Diante do sim, eu os convido a lerem os votos.
Ler votos depois da aliança não tem expressividade, porque já casaram. E a leitura dos votos pode não acontecer ainda o casamento. Entende? Então tem Sim. uma sequência lógica. Não podemos alterar os fatos. Aí tem gente que chega lá. Outro dia eu vi um casamento na internet, em época de pandemia. A pessoa celebrou um casamento das areias e ela falou: bom, sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos passar a cerimônia das areias. Não falou significado nenhum. Cada areia que será depositada é uma vida construída juntos. Terminou, vocês podem trocar as alianças. Sejam felizes para sempre. Vazio, né? Quanta coisa podia ter acontecido aí. Exatamente. Então, gente, vamos lá. Os votos. O que são os votos? Eu sempre falo que votos é, é uma declaração de amor um para o outro. Você não vai ter que recontar a sua história, porque o celebrante já contou, de uma forma leve e sutil. E aí tem casais que noivos que insistem em contar da briga, tem casais de noivos que insistem em contar. Gente, mas vai ter outro momento da gente falar especificamente sobre cada momento do casamento. Verdade. Então, ele... Aliás, a gente pode já até combinar, a gente recorta uma cerimônia, digamos, um pouco mais tradicional, assim como foi a minha. Nós não tivemos nenhuma cerimônia visual, nem participações, porque é mais fácil de destrinchá-la, né? E E aí a gente sabe vai o que fazendo momento a acontece, Ana Paula? momento. A sua cerimônia foi até acordado entre nós, né? De ser uma cerimônia tradicional, porque geralmente o celebrante, quando ele faz uma formação, ele quer sugerir para o casal de noivos celebrações que às vezes os noivos não querem. Sim. Ele quer algo mais enxuto, mais simples, e nós podemos fazer uma cerimônia tradicional com enriquecimentos que fica fantástico. Eu vou dizer na continuidade, não sei nem se é isso, mas a importância de um celebrante profissional é essa. Aí você chama um casal de amigos, e eu tenho uma filha que mora em Florianópolis, e ela teve num casamento que foi celebrado por um casal de amigos. Gente, ele se perdeu completamente, ele não sabia como retomar. A cerimônia durou 1h20, o pessoal Nossa. foi saindo na beira da praia, começou a ventar, o pessoal foi saindo quando terminou a cerimônia. Praticamente só tinha o casal de noivos ali e o celebrante e o amigo, né, que se dizia celebrante, e ele não sabia começo, meio e fim, ele não sabia por onde ele voltar na cerimônia, ele se perdeu completamente. Olha o risco que você, noivo, está correndo de ter um casal de amigos fazendo uma cerimônia. Eu vou contar alguns fatos, depois eu volto, porque eu quero detalhar uma cerimônia de casamento, mas eu vou contar a importância de um celebrante profissional exatamente por isso. E hoje, graças a Deus, nós temos celebrantes pelo Brasil inteiro. Então, você de qualquer parte deste país, em todos os estados brasileiros, a Universidade Celebrante tem celebrantes. Isso é um privilégio. Hoje nós acabamos aqui, pouquinho antes, de estarmos. Já temos vários em Fortaleza e mais uma menina de Fortaleza que ouviu o chamado do coração, foi conversar com uma aluna da universidade, que é uma celebrante magistral, e ela acabou se encantando e vem ser uma celebrante ouvindo um chamado ao estar sentado como convidado de uma cerimônia de casamento da Ângela Carla, no Rio de Janeiro, em Fortaleza. Enfim, então, queridos, eu tive um casal de noivos, e é importante a gente falar, se ater a esses detalhes. A noiva, ela não conseguiu enxergar. O noivo queria um celebrante, ela fez questão que fosse o pastor da igreja dela. Ela é uma pessoa mais simples, ele já um médico, ele quis sofisticar um pouquinho, mas ela quis, e quando ela recebeu o álbum de casamento, é que ela se deu conta
que todos os momentos o pastor estava rindo, sem dente, faltando dentes na boca. Ela chora até hoje por este álbum de casamento. Então, gente, prestem atenção naquilo que vocês vão contratar, na pessoa que vocês vão contratar. Nós estamos cansados de ouvir pessoas que deixam amigos ou até pessoas de igrejas deixando o casal de noivos na mão na véspera do casamento, faltando 3 dias, faltando 5 dias, por ter acontecido um compromisso, papapá. Nós também somos passíveis. Acontece Mas nós bastante. temos uma pessoa profissional qualificada que vai trabalhar dentro do mesmo padrão que a gente tem. Vera, é importante a gente pontuar isso mesmo para os noivos, principalmente para os noivos e cerimonialistas também que nos assistem nesse momento. Sim. Às vezes acha que é fácil, é simples substituir um celebrante profissional e que qualquer um pode chegar ali e falar meia hora, né? É só chegar e falar. E, na verdade, a gente tem um preparo muito grande, uma responsabilidade e um contrato a cumprir. Então, tudo isso dá muita segurança para que o dia realmente seja perfeito, é o dia que não volta. Eu já fui procurada várias vezes às vésperas de casamento, que exatamente dessa forma como você falou, a prima, o pastor, o tio, etc., simplesmente não iam no casamento e eu não conseguia atender por conta de datas. Era sábado, era a semana que vem. Em cima da hora é muito difícil o celebrante ter disponível uma data. Sim, e é muito triste para a gente também deixar o pessoal assim, sem essa assistência. Claro. A gente quer abraçar o mundo e ajudar todo mundo, mas veja, existe uma programação. Um celebrante não escreve uma cerimônia da noite para o dia. Claro. Ele se prepara meses. Ele se prepara meses, ele estuda, ele pesquisa. Gente, um celebrante, ele estuda teologia, ele estuda filosofia, ele estuda culturas, ele estuda religiões, ele estuda PNL, ele estuda perfil comportamental, ele estuda hematologia, ele estuda oratória, ele se prepara num todo. E tudo isso você encontra... Não é aleatório, você encontra no mesmo lugar. Estamos falando agora da Universidade Celebrante, que você encontra tudo isso no mesmo lugar. Até como você administrar o seu dinheiro. Porque, por ser um profissional autônomo, muitas vezes se perde. Quantos celebrantes se perderam em plena pandemia? Se você não teve um controle realmente, se perde, porque são momentos adversos, inesperados, e que tem que haver um planejamento. Então, um celebrante, gente, não é simplesmente eu falo bonito, eu vou lá e celebro. Não é isso. É muito mais que isso. É muito mais profundo, é muito mais intenso. Preparar uma cerimônia de um dia para o outro, um celebrante consegue. Claro, ele está preparado para isso, mas para ele vai ter a certeza de que a entrega poderia ter sido muito melhor dele para com o casal se ele tivesse tido mais tempo. Então, por isso que um celebrante profissional não gosta de pegar uma cerimônia em cima da hora, e na maioria das vezes, e agora eu vou tocar num ponto de extrema importância. Senhores cerimonialistas e assessores de casamentos. O que vem primeiro, a festa ou a celebração? A celebração. Então, o celebrante é um dos primeiros profissionais a serem contratados para um casamento. Por quê? Porque tem a ver com a identidade do casal, com a essência do casal, com o perfil pessoal do casal, com o perfil profissional do casal, para ele ter uma cerimônia do jeito que ele quer e ele encontrar a agenda que o celebrante tem. Quantos casais chegam e falam assim, tem de todo tipo, né? Todo celebrante tem todo tipo de casal. Então, eu tenho casais que falam assim, Dona Vera,
eu não tenho noivo ainda, mas o dia que eu casar vai ser a senhora. E já aconteceu de ser de verdade. Aí eu É tenho verdade, casais que aconteceu chegam para comigo mim. também. Então, acontece, né? Eu acho que todo celebrante passa por isso. Aí tem um casal que chegou para mim e disse assim: tem que ser a senhora a nossa celebrante. Mas faltava um mês para o casamento. Eu falei: eu sinto muito, não serei eu. Porque faltava um mês. Portanto, eu tenho um outro casal e vários outros casais que chegaram para mim e me contrataram. Eu tive casais de me contratar 2 anos e meio antes da cerimônia do casamento, porque eles sabiam o que eles queriam, tá? E é uma honra quando os noivos chegam aqui falando: olha, a gente só tem a data. E a gente quer Exatamente. saber se você tem a data para depois ir Ver atrás todo o dos demais restante. fornecedores. Isso é um carinho que a gente recebe. São noivos que já assistiram alguma cerimônia de casamento que a gente já fez, ou foram padrinhos, ou é gente próximo dos noivos que casaram Exato. recentemente. É um carinho na alma quando É. isso acontece. O É pessoal acaba isso, gente. esquecendo que vai chegar lá no lugar da festa e vai acontecer o quê, né, Vera? Exatamente. Eu tenho uma família que eu já celebrei para 5 primos. Os 5 casamentos, todos diferentes um do outro, né? Até os ritos e mais a exclusividade de cada casamento. E já é o 5º casamento que eu celebrei na família. E eles falam: quantos tiverem na família, será a senhora. Aí agora, em finalzinho, foi um dos últimos casamentos. Não, foi um dos primeiros casamentos deste ano. Seria um dos últimos do ano passado. Aí ela transferiu para janeiro deste ano. Inclusive, eu cheguei lá e me surpreendi, porque ela era amiga de um dos membros dessa família dos 5 noivos. E quem indicou foi essa amiga que foi madrinha. Ela foi madrinha das 5 primas e dessa amiga, e ela me indicou para o casamento. E quando terminou o casamento, os noivos mandaram um depoimento belíssimo, sabe? Então é isso. Eu, às vezes, eu negligencio, eu falei que hoje eu tomei uma postura de voltar a postar, porque a gente acaba não postando os depoimentos, os vídeos, as fotos e todo o carinho, mimo que eles dão para a gente, né? Mas, gente, é falta de tempo. Eu vou exibir, né? Você está exibindo também, vou. Tintim, tintim, aqui. Tintim. Olha aí, Universidade do Celebrante. Então, queridos, tem que ter muito cuidado. Aí, o que é fato? Bom, então fica aqui um alerta. Você contratou o melhor espaço de casamento, a melhor banda, os melhores músicos, uma cabine de foto extraordinária. Na hora do celebrante, acabou o dinheiro, ainda pede desconto, é o menor valor. Isso porque a prima não Coloquem a quis mão na fazer, né? consciência, meus queridos noivos, que a sua festa pode ser maravilhosa com tudo isso, mas casamento você não terá se você não tiver um celebrante profissional que deixe um gostinho de quero mais e que encante seus convidados e que todos vão comentar com vocês na festa. Que cerimônia linda! E que quantos casais saem daquela cerimônia e vêm contatar o celebrante para futuros contratos. Então, meus queridos, o celebrante é primordial. Só tem um profissional que pode vir antes do celebrante. É o cerimonialista. E o cerimonialista, ele é a alma do seu casamento, da sua festa. Mas o celebrante é a alma da sua celebração. Sabe aquele momento mágico? Aí tem casais que chegam, e eu estou contando isso porque é importante. Eles chegam para a gente e falam assim: quanto tempo de cerimônia? Aí eu falo, entre 30 e 40 minutos. Aí ele fala assim: não dá para ser menos? Eu quero aproveitar a festa. Então vai fazer uma festa. Eu já falei isso para um casal. Falei, olha, se você... Porque
eu também posso recusar um casamento. Não é só os Claro, noivos que podem me claro. recusar. Eu também posso recusar um casamento. Aí eu falei: se você quer uma festa, você não precisa se casar. Aí ele falou: não, mas é o meu casamento. Eu falei: então vamos fazer uma cerimônia bonita? Eu posso explicar como é a minha cerimônia? Eu expliquei detalhadamente a cerimônia tradicional. Ele falou: tá fechado, dona Vera. Pode durar até 1 hora. Não, isso Porque porque eles não esses, sabem o que nós eles não fazemos. sabem. E esses 30 minutos é tão intenso, tão dinâmico, que a gente não sente 5 minutos. Parece que não passou nada da hora. Às vezes a gente está Exatamente. na última folhinha do roteiro, eu penso, puxa vida, mas já tá tão bom aqui, né? É muito rápido. Essa É meia muito hora, rápido. 40 minutos, não se sente. E, na Exato. verdade, é algo assim, eterno, que vai eternizar no coração de todo mundo que está lá. Exatamente. Fica um gostinho de quero mais mesmo, né? Sempre fica. Eu vou voltar a falar da cerimônia, de uma sequência da cerimônia, porque é importante. Então, nós fizemos o acolhimento, contamos a história sem contar, através de um conto romanceado. Já deixei a minha mensagem aos noivos, que eu acho que todo celebrante tem que deixar uma mensagem que cala fundo no coração do casal de noivos. Eu já fiz a tradicional pergunta, eles já disseram que sim, eles já leram os votos. Eu costumo eternizar os votos, porque eu acho que os votos têm que ser guardados primorosamente. Senão, eles vão chegar lá e vão colocar numa gaveta e esquecer. Aqueles votos têm que ser lidos, relidos. A cerimônia de casamento tem que ser cultivada ao longo de 5, de 10, de 20, de 50 anos de casados. Aquele casamento, aquela cerimônia, aqueles votos, se não for inesquecível ao casal, não terá sentido daquela cerimônia. Entende a importância de um celebrante profissional? Então, nós vamos eternizar os votos, nós vamos conscientizá-los que aquela caixinha é o ponto de encontro do casal. É ali que eles todos os dias vão buscar algo que um escreveu para o outro, que um presenteando o outro, é um detalhe e vai ficar num local de destaque na casa do casal. Aí eu falo, e eu acho que isso é de extrema importância. Imagine vocês lá na frente, já velhinhos, de mãos dadas, de cabecinha branca, sentados em 2 poltronas, rodeadas de filhos, de netos, de bisnetos, e vocês relembrando o dia de hoje. Porque um casamento bem celebrado vai ser lembrado todos os dias da vida do casal. E aí vocês relembram o dia de hoje, vocês releem os seus votos e vão mostrar para a família de vocês todos os mimos, todas as declarações de amor que um fez para o outro. Eu tenho aqui. Não teve isso no meu casamento. Eu casei com um padre de 102 anos, que tinha participado da Segunda Guerra Mundial, na cidade de Jandai do Sul, no norte do Paraná. Mas eu criei uma caixinha onde eu guardo tudo. O Geraldo, na época, trabalhava no banco e tinha os elastiquinhos, sabe os elastiquinhos de dinheiro? Ele esticava o elastiquinho, escrevia ali uma frasezinha de amor, e eu tenho tudo guardado. Eu tenho guardado os maços de cigarro que ele fumava quando estava comigo, sabe? Os lencinhos que ele enxugava as minhas lágrimas. Então, isso é cultivar o amor, gente. O amor tem que ser cultivado dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Por isso que nós eternizamos os votos do casal, que eles jamais pensariam nisso. Ainda mais nos dias de hoje tão corridos, numa aceleração energética fantástica, e os dias passam, você vive 24 horas de um dia, você vive em 12 horas. Então, nós temos que ensiná-los a cultivar. Esses casais que fazem isso, gente, que tem uma celebração como essa, se torna um casamento duradouro, porque eles vão cultivar o amor deles. Em seguida, está no auge da emoção, ler os votos, receber aquela mensagem
eu vou servir uma água e vou fazer uma analogia entre a água e o casamento, porque a água e o casamento têm tudo a ver. A água é cristalina e transparente, como todos aqueles convidados desejam que seja o casamento daquele casal. Que aquele casamento seja cristalino, não haja mentiras, não nada encoberto, sabe? Que seja transparente, que se fale tudo com amorosidade, com carinho, e que seja fluido, porque a água segue o seu curso naturalmente. A água suplanta toda e qualquer adversidade, todo e qualquer obstáculo, ela desvia dos obstáculos. Assim tem que ser um casamento, mas juntos. E que eles sempre procurem momentos de grandes conquistas, que antes de brindar com a bebida preferida, brindem com a água, que é a fonte da vida. O ser humano, nós vivemos no planeta água, nós somos 70% água. Nós desidratamos em questão de minutos, dependendo do ambiente onde estamos. Então, a água é fundamental, faz parte da nossa vida. Quando eu comecei a servir água nos casamentos, Ana Paula, eu fui muito criticada. É mesmo? Celebrante famoso aí que riu na minha cara. Falar, você é louca de servir água para os noivos. E eu falei, mas eu continuo fazendo. Desde o meu primeiro casamento, em 11 de abril, eu tinha 7 anos de casado, nem lembro o ano. Bom, 7 anos de casado, eu casei em 74. Com 7, não sei, enfim. Faz as contas aí, vocês sabem. Então, gente, vejam a grandiosidade de se falar da água, que é totalmente pertinente. E não existe casamento que eu não fale da água e que eu não sirva água. E agora eu ainda sirvo, porque a água é um cristal líquido. E agora eu sirvo a água dentro de uma garrafa com um cristal dentro. E Tá? por sinal é belíssima, né? Muito Belíssima, né? linda. Sim. Então, gente, nós temos que fazer isso. Aí entram as alianças. Aí você convida as alianças daquela forma mais amorosa e carinhosa. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser a vozinha, não importa. Você vai convidar de um jeito especial. E aí essas alianças não vão ser trocadas imediatamente. Tem todo um ritual. Tem o significado da aliança. Tem a purificação da aliança no sal, que o sal é um cristal em partículas que purifica e conserva o relacionamento. Aí vem a troca das alianças. Uma fala linda, amorosa, não é aquilo. Enquanto até que a morte nos separe. Gente, nós somos eternos, morte não separa ninguém. E mais do que isso, velho, eu falo isso para os meus noivos também. Eu vou falar de pobreza, doença e qual que é o outro? E, Na riqueza e na pobreza, na e alegria e na tristeza, tristeza. na saúde e na doença. Eu não vou falar de pobreza, tristeza e doença na nossa celebração. Estamos aqui para comemorar. A gente vai Exatamente. transformar isso em palavras doces, gentis, palavras de afirmação. Eu também sempre bato nessa Exatamente. tecla. O casamento, a cerimônia de casamento não se fala em problema, em dificuldade, em separação, em antigo casamento. Gente, eu tive um casamento onde os noivos falaram, eles mandaram 2 áudios falando dos relacionamentos anteriores, que eram os 2 tiveram relacionamentos abusivos e que eles cresceram com o relacionamento. E eles falaram tanto, 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 eu falei, meu Deus, só falta eles quererem que coloque o nome dos antigos aqui, né? Aí, quando terminou a cerimônia, e eu falei assim, eu falei mais ou menos assim, a gente não lembra detalhes, porque, gente, é uma única vez que você escreveu e que você leu aquilo, então não lembra. E foi bem recente. E aí eu falei assim, quanto vocês cresceram e evoluíram com aquilo que ficou para trás. Pronto, você já falou do relacionamento. Entende o que é falar sem falar? É isso.
Vocês cresceram, eles queriam dar a conotação que eles aprenderam muito com o antigo relacionamento para estar nesse agora. E aí eu fiz simplesmente uma alusão e está tudo certo, entende? Então, esse é o grande diferencial de falar sem falar. Aí fez a troca das alianças, aí cabe uma cerimônia, o plantio de uma árvore, aí se conclui a cerimônia das velas, aí se faz uma cerimônia das areias, e aí vai se fazendo esses determinados enriquecimentos com cerimônias simbólicas, né? Uma cerimônia cultural acontece ao longo, né, da cerimônia. Uma cerimônia medieval, por exemplo, é uma coisa surreal, são elementos rústicos, um local em meio à natureza, enfim, tudo diferente. Então, meus queridos, essa é a importância de um celebrante profissional. Não deixe para contratar por último. Não menospreze o celebrante, pedindo um desconto do menor valor do seu casamento. Você pagou 30 mil no espaço, 50 mil no buffet, 100 mil no buffet, e na hora do celebrante, que é 5 mil, ele ainda pede desconto. Ou 5 mil, ou 3 mil, não sei, cada um tem, né? Gente, não é assim. Não peça para diminuir. Senhores cerimonialistas, e atrasou o casamento, dá para você cortar um pedaço? Não dá. Isso é Eu tão não posso triste. pedir para você fazer o seu trabalho mais menor ou, tipo assim, excluir alguma coisa. Você vai excluir qualquer coisa do seu casamento? Você vai excluir a cabine de foto? Vai mandar ela embora para poder não ter aquele momento das Tira o fotos? brinde para ser mais rápido, para chegar logo o buffet. Não faça as fotos. A gente nunca vai pedir algo Não. do gênero, A né? minha cerimônia é íntegra. Você está fazendo o seu papel na íntegra. Eu vou fazer o meu papel na íntegra. Eu não vou diminuir a minha cerimônia porque atrasou. Eu não atrasei. Eu chego 2 horas antes. Por que eu chego 2 horas antes? Porque 1 hora antes, geralmente, costuma chegar os convidados. Eu chego 2 horas antes porque em 1 hora... Gente, o altar é sagrado. O altar é absolutamente sagrado. Não é uma mesa com coisas em cima. O altar é montado sagradamente, é consagrado, é energizado. Cada elemento que está em cima daquele altar. E outro dia eu tive um fotógrafo que chegou em cima da hora e ele disse que não tinha espaço, mas estava montado pelo cerimonialista. Eu montei o altar como tinha, né, onde me determinaram. Ele chega e vai tirando os elementos. Eu falei, peraí, já foi consagrado. Quer mudar de lugar? Me chame. Você me deixa eu pegar na sua máquina? Eu jamais pegaria na sua máquina fotográfica, porque eu não sei mexer com a sua máquina. Eu também não quero que você mexa no meu altar. Que já eu cheguei aqui 2 horas antes, eu já montei, eu já consagrei, eu já orei, eu já energizei cada objeto que está no altar. Então, o respeito, o meu, como é que eu digo? A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. A mesma coisa eu quero dizer. Celebrante não faz cortejo. Quem faz cortejo é o cerimonialista. Quando que o celebrante assume o casamento? Quando todos estão a postos, exceto se o casal de noivos querem a entrada do celebrante com a entrada no caminho. Aí tudo bem. Mas nós não podemos interferir no trabalho da cerimonialista. Portanto, eu não quero que a cerimonialista interfira no meu trabalho. E eu tive uma vez, eu estava fazendo uma cerimônia das velas. Claro que acende num castiçal de 3 velas, acende as laterais, que representam o casal de noivos, né? Ele e ela. E a cerimonialista chegou e acendeu a vela do meio, achando que eu tinha esquecido. Gente,
Atenha-se ao seu papel de cerimonialista. Eu sei conduzir o que está ali. A hora que eu terminar a cerimônia, eu convido a cerimonialista ou assessor, como ele gosta de ser chamado, para conduzir os cumprimentos e a saída do cortejo. É simples assim. Mas eu convido, eu falo o nome. Eu quero convidar aqui a cerimonialista Maria, juntamente com a sua equipe, para conduzir os cumprimentos e a saída do cortejo. Eu me retiro. Vou encontrar o meu amor, ele vem me dar um beijo, um abraço. Isso mostra também a solidez do seu relacionamento, da sua vida. É importante, os casais que estão ali ficam atentos. Então, gente, voltando, trocou as alianças, tem a consagração, você declara os noivos casados, aí você, se tiver o civil, passa para o civil, se não tiver o civil, você encerra, ou se tiver uma cerimônia especial, você conduz a cerimônia especial. E assim, tem todo um protocolo de começo, meio e fim, vem num crescente. O ápice é a troca das alianças, é o ápice. E eu já vi casamentos que troca aliança ali no começo e depois faz uma cerimônia das areias. Gente, a cerimônia das areias é depois? É depois, mas tem que ter uma preparação para chegar. Eu fiz um casamento e tinha um casal de convidados. E eles falaram assim, terminou o casamento, eu estava desmontando o altar, eles chegaram e falaram assim, Dona Vera, nós adoramos casamentos, nós vamos a todos os casamentos que somos convidados, mas nós temos 30, parece que eles tinham 32 anos de casados, somente hoje nós entendemos o que é uma cerimônia de casamento. Eu não sabia o que era o significado de uma aliança, eu não sabia o significado do sal, na importância do sal no casamento. Eu nunca tinha parado para pensar na relação da água com o casamento. Eu nunca tinha recebido uma mensagem de votos como a senhora conduziu ali o casal de noivo para eles fazerem uma declaração de amor, porque geralmente eles contam a história deles, né? Aí fica redundante, porque o celebrante já contou a história e aí vem eles contando, relembrando a história deles. Podem lembrar alguns poucos momentos, mas o principal a gente coloca ali, né? Então, gente, uma cerimônia de casamento é de extrema importância. O altar é um local sagrado do celebrante. O celebrante, ele é a alma da sua cerimônia de casamento. O celebrante profissional, ele estuda o seu casamento 6 meses, 1 ano antes do seu casamento. Se você escolher uma cerimônia de casamento italiana, vamos supor, eu tenho que saber todos os hábitos dos casamentos italianos para eu construir a sua cerimônia italiana. Ou assim, construir um casamento, vamos supor, eu fiz um casamento épico, que foi com o tema E o Vento Levou. Gente, eu assisti O Vento Levou umas 10 vezes para eu pegar detalhes, aí eu parava o vídeo, anotava e continuava. Parava o vídeo, anotava e continuava. Por quê? Eu não consigo escrever uma cerimônia de casamento em 10 minutos. Eu levo horas, às vezes eu levo dias escrevendo uma cerimônia. A história do casal é que vem num download espiritual, mas todo o contexto do casamento, ele leva dias para ser escrito e meses pesquisando. E, de repente, eu procurando elementos, eu tenho que sair por aí, às vezes eu saio em antiquários, às vezes eu saio em lojas, procurando elementos inovadores para aquela cerimônia. Porque o meu altar é lúdico, porque aquilo que você pega, que você toca, que você sente, você não esquece nunca mais. Porque se nós falarmos somente, sabe, não deixar algo palpável para ele, ele não se lembra. Então, é isso, meus queridos. O celebrante, nós estamos agora, a Universidade do Celebrante, juntamente com os nossos celebrantes,
da universidade, fazendo um grande movimento a nível nacional para conscientizar todos os profissionais de casamentos, desde o cerimonialista, o músico, o fotógrafo, o videomaker, todos os profissionais, os casais de noivos, os padrinhos, os familiares dos noivos, que um celebrante é a escolha mais importante de um casamento. Não é porque eu sou celebrante, eu sempre achei isso. É tanto que o casamento das minhas filhas, sempre 2 anos antes, contratava a pessoa que ia fazer o casamento. Já ia lá marcar muito antes. E eu tive 3 filhas que se casaram, mas eu não celebrei o casamento de nenhuma, sendo que eu já celebrava anos. Porque as 3 falaram que antes de eu ser celebrante, eu era mãe. Então, elas me queriam como mãe no altar. Tudo bem. Só que uma delas se arrependeu porque ela contratou um pastor e tudo aquilo que ela pediu para o pastor não fazer, o pastor fez, que é pregar na cerimônia do casamento. Uma cerimônia para ser celebrada e não para conquistar almas fiéis para a igreja. E as pessoas confundem. Então, o celebrante, eu não estou falando nada aqui contra nenhuma religião. Não é isso. Mas um casamento é um casamento. Um culto é um culto. Uma missa é uma missa. Um encontro ali budista é um encontro budista. No meio, não podemos misturar as coisas. No meio de um culto, de uma missa, fazer um casamento. Foge. A importância não é o casamento, a importância é aquela cerimônia que já é celebrada normalmente. E o casamento não, é um momento importante, marcante, né? A mesma coisa que consagrar um bebê, né? Também vamos falar das possibilidades que o celebrante tem, né? O celebrante... Isso a gente vai citar. A gente cita hoje, mas eu já anotei tanta possibilidade de pauta aqui que nós vamos ficar meses conversando. Ainda bem, né, que a gente tem essa possibilidade muito bom. aqui Eu pela acho Unicel que é TV. um canal que veio dar uma abertura a todas as pessoas. E eu peço a você que siga o nosso canal, que deixe os seus likes, faça o nosso canal crescer, porque vamos gerar conteúdos extraordinários aqui. Hoje foi o primeiro, a gente quer falar tudo ao mesmo tempo, mas agora nós vamos fazer especificado cada momento especial de uma cerimônia de casamento e de tantas outras cerimônias, porque você pode contratar um celebrante para fazer um aniversário. Não, olha, a gente pode até voltar um pouquinho no tempo aqui, olha, vamos fazer uma linha do tempo. Então, você contratou a Vera para fazer o seu casamento. Aí, numa ordem natural, claro que nem sempre é assim, daqui um tempinho a moça está grávida. O que nós temos? O chá de amor e bênçãos, que é uma cerimônia maravilhoso. belíssima. Sim. É o acolhimento à gestante, ao papai, né? Sim, ela é coroada a guardiã daquela vida. Enfim, a gente nem vai entrar em detalhes aqui, porque realmente é maravilhoso, mas a gente volta para falar disso. Isso. Aí, em seguida, o bebê nasceu. Dá um tempinho, o que a gente tem, Vera? O batizado, a consagração do bebê, as boas-vindas. Celta, não importa. O celebrante está preparado para fazer tudo isso. Exatamente. E aí, ao longo do tempo, temos os aniversários. Tem muita gente que gosta de pontuar aquela festinha dos 15 anos, que aí tem 2 formas. Tanto aquela forma mais tradicional, que você vai contratar um mestre de cerimônias para conduzir, ou transformar isso tudo também numa grande celebração. Exatamente. Na festinha de 15, de 18, né, nessa apresentação. Bom, aí o tempo... Fala, Vera. O menino tem uma cerimônia... O menino também. Porque a menina, geralmente, aos 15 anos, né? E o menino aos 18. Então, eu fiz uma cerimônia, eu nunca contei para ninguém, porque o menino... eu fiz uma cerimônia para 12 garotos, 12 meninos.
Só tinha os pais do menino, não tinha convidados a não ser os amigos deles. Sim. E eram 12. E eu fui chamada para fazer a cerimônia. E eu fiz uma cerimônia com a carinha dos meninos. E eles ficaram, tia, a senhora falou que a gente queria ouvir. E foi muito legal. E eu quero gravar essa aula, tá? A Faz uma cerimônia dos inovação. 18 anos do garoto, porque é quando ele, né, se empodera, Sim. é a maioridade dele. Não é a maioridade oficial, mas é a maioridade dele. Já pode dirigir, ele já começa, né? Já está com a barba. Então, a gente conta todo um contexto aí Uma muito legal. história. E depois a gente ainda tem mais algumas, né? Depois com mais Sim. idade, a cerimônia de honra. Continua aí, Aí, Vera, que tem mais. aí nós temos também as cerimônias empresariais, que é comemorando o aniversário de uma empresa ou a inauguração de uma empresa. Aí tem as celebrações póstumas. Eu não gosto da celebração de corpo presente, isso eu não faço. Mas a celebração póstuma é linda, porque nós estamos celebrando a vida de uma pessoa que já não está mais entre nós, né? Homenageando todo um legado, né? Tudo que Todo um ela legado que ela deixou de deixou, uma história. história de vida maravilhosa. Então, são muitos momentos que nós podemos celebrar, né? De repente, a recuperação. Você viu que nós celebramos ali com uma convenção a recuperação do meu marido, né? De uma queda. Falamos ali, enaltecemos, nós não fizemos uma cerimônia, mas nós celebramos, nós comemoramos, nós brindamos, né? Ali um momento em que ele se recuperou, né? Então, você veja, nós passamos por uma pandemia e tantas pessoas aí voltaram de dias e dias e dias internados, merece uma celebração, merece uma comemoração, merece um celebrante conduzindo essa cerimônia. Muito assunto a gente tem. Vera, para a gente encerrar hoje, se me permitir, eu quero fazer uma leitura rapidinha, que é um resuminho de quanto é encantador ter um olhar de celebrante na sua cerimônia. Você já deve ter ouvido essa história e ela realmente é muito linda. É assim: certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Ele reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam muitas dores de cabeça e já não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para que redigisse um anúncio de venda desse sítio, porque ele acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito mais rápido, muito mais fácil para vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou com esse amigo e aí ele se lembrou e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Sabe que ele respondeu? Olha, nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, eu percebi a maravilha que eu possuía. Então, algumas vezes só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. Exatamente, perfeito, perfeito. E o que é um celebrante se não um poeta? O que é um celebrante se não um orador? O que é um celebrante se não um escritor? O que é um celebrante se não um mestre? O que é um celebrante se não um mentor espiritual? Porque nós falamos sem falar, tocamos os corações, celebrando o amor. E o amor representa Deus, porque Deus é puro amor. Então, meus queridos,
um celebrante, ele é tudo isso juntos. E você, sem um celebrante no seu casamento, pode ter um celebrante profissional, você pode ter alguns dissabores que podem ser evitados com celebrantes que estão no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Muito bem. Então, agora o nosso convite para você que está ouvindo o chamado do coração, que está sentindo aquela picadinha do mosquitinho, que nunca mais sai do corpo, realmente é uma missão. Se você sente isso, entre em contato com a Universidade do Celebrante. A Vera vai te receber pessoalmente com todo o carinho que você está Converso vendo com aqui. cada um individualmente. É muito próximo o nosso relacionamento, né, com cada um dos celebrantes aqui reunidos pela Universidade do Celebrante. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Unicele TV, faça isso agora, ativa lá o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos. Cada vez mais a gente vai subir mais vídeos, mais lives, aumentando ainda mais todo esse conteúdo que a Vera e todos nós aqui da universidade nos comprometemos em compartilhar com o mundo inteiro, com você noivos, com você que trabalha com casamentos, com você celebrante ou aquele que ainda não é, mas já está sentindo o chamado. Vem pertinho da gente aqui, curta, compartilha. E a nosso muito obrigado pela sua audiência, por ter estado conosco. Vera, essa aula de hoje é impagável, mas eu posso afirmar que ela é só uma degustação de tudo que está lá no curso da Universidade do Celebrante. Tem muita coisa pela frente também. Lá na universidade tem coisas incríveis, né? Aulas incríveis. E aqui nós vamos também fazer uma abordagem bem gostosa, bem diferenciada, né? E estamos à disposição. Um grande abraço, Ana Paula, muita gratidão. Você conduzindo a Unicele TV é um veículo que vem fazer um marco na história do universo das celebrações do nosso país. Porque tudo que sempre foi muito velado, agora nós vamos colocar a disponibilidade de todas as pessoas para saber o quanto um celebrante é importante na vida de qualquer ser humano. É isso. Gratidão. Obrigada. Infinitas bênçãos a todos vocês que estiveram conosco e até breve. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.